Olá, investidores, sejam bem-vindos à 20ª edição do CEO Conference. É um evento que reúne mais de 3.500 investidores. Hoje a gente está na presença aqui do Paulo. O Paulo é sócio fundador da Pacífico. Paulo, se você puder começar contando um pouquinho da história da Pacífico, quantas pessoas estão na parte de análise de ações enfim, contar um pouquinho dos fundos. Claro. A Pacífico nasceu em 2011, vindo de profissionais já com experiência de trabalhar junto há bastante tempo. A gente tem hoje por volta de 2 bi sob gestão. Somos 25 profissionais lá, sendo 8 focados na parte de equity, na parte de análise de empresas. A gente tem tanto fundos de multimercados quanto uma equipe de ações voltadas para tanto o nosso long only, que é o Pacífico Ações, quanto o fundo long base, que é o Pacífico Caribe, do qual eu sou gestor. E o time está dividido aqui para tentar otimizar ao máximo a agenda com conferências. Quantas reuniões vocês têm marcado hoje? A gente tem por volta de 30. Todos os analistas estão aqui, os gestores também, então a gente tem bastante interação aí pela frente. E como que contribui um evento como esse para a geração de conteúdo, geração de informação para a montagem de portfólio posteriormente? Para a gente é muito importante. Eu acho que quando a gente vem aqui no BTG, numa conferência como essa, a gente tem acesso direto aos diretores das principais empresas do país. Então, para a gente isso é muito importante. Além disso, a gente faz em média 60 reuniões internas. Na verdade, a nossa equipe faz reuniões externas por mês. Então são 60 reuniões que a gente gosta de ter interação com empresas, tanto de fornecedores, empresas abertas, clientes. Para a gente é muito importante. Então estar aqui com os diretores é muito, muito, muito importante para o processo de formação de ideias. Que bom, excelente. E entrando um pouquinho a respeito agora desse cenário, você poderia comentar um pouco do que está sendo discutido hoje na Pacífico, que tem um fundo macro, então você tem toda a opinião sobre o macro e também sobre o micro das companhias e setores? Claro. Acho que essa interação que a gente tem na Pacífico é muito importante, a interação entre a área macro e a micro. Poucas das casas acabam tendo duas áreas muito fortes colaborando dessa forma. A nossa maior preocupação acaba sendo, de curto, médio prazo, a aprovação da reforma da Previdência. Né? A aprovação não é só pela aprovação em si, que é necessária para o país ficar no equilíbrio fiscal, não é só isso. Acho que ela mostra também, vai sinalizar o poder do governo, tanto em conversar como articular alianças. Isso passando de uma forma relevante, acaba trazendo muita perspectiva para o empresariado brasileiro, porque pode animar e trazer esperança de novas reformas e novos aumentos de eficiência na economia. Isso simplesmente melhora o ambiente de negócio no Brasil e faz com que caia o prêmio de risco do país. E dito isso, quais são as principais posições dentro do portfólio e quais são os grandes riscos que você enxerga hoje para o Brasil? A gente enxerga que o Brasil está muito perto economicamente do low do ciclo. Então a gente vê isso pelos fatores, ociosidade muito grande dos fatores da economia, seja a utilização de capacidade da indústria, seja o mercado de trabalho, com taxa de desemprego muito alta. Então o que a gente vê para frente? A gente vê uma combinação única no país, que é um país com esses fatores bastante subutilizados, então com potencial muito grande de retomada, junto com uma inflação muito controlada e com um Banco Central bastante responsável e com juros muito baixos. Isso no passado recente do país não aconteceu. Então, a gente parece estar num momento único para frente. Como que a gente se posiciona para isso? No Pacífico Ações e no Pacífico Caribe? A gente se posiciona mais ou menos, dá para dividir em 3 temas, tá? Um tema de empresas ligadas à recuperação da atividade, um tema de empresas relacionadas a juro real na Bolsa e um tema mais de melhoras do governo / governança, tá? Começando pelas empresas ligadas à atividade, dá para dar como exemplo a Localiza, que é uma posição relevante nossa. Se olha nos últimos anos, foi uma empresa que cresceu muito o tamanho da sua frota e geralmente quando uma empresa cresce da forma que a Localiza cresceu, ela não entrega o retorno para os acionistas. Não foi o caso. Foi uma empresa que cresceu muito, com muita responsabilidade e retorno para o acionista. Isso por quê? Porque ela consegue atrair capital humano muito bom e investiu lá atrás em tecnologia. Quando a gente olhava para a Localiza em 2015, se via o Uber, na verdade, como um risco para a empresa. Aconteceu que a forma como ela se posicionou e o mercado brasileiro viu isso, na verdade, como oportunidade. Então, ela conseguiu aproveitar isso durante a crise. Agora, ela acabou de fazer um aumento de capital de 1,8 bilhões de reais, então, para se posicionar para um ciclo grande de crescimento. Então, todo esse mercado ainda tem muito a crescer
e a gente está bastante feliz como acionista da Localiza para capturar esse movimento. E no fundo long bias, que é um fundo que o investidor ele delega para vocês a exposição que vocês acham que seria adequado ter em ações, qual que é o net, qual que é a posição em ações que vocês estão alocados hoje? Hoje a gente está em 70%, sendo que o fundo pode ficar entre 30% e 80%. Esse 70%, na verdade, são reflexos do seguinte: a gente tem uma carteira comprada muito próximo de 80%, e a gente tem algumas proteções que reduzem essa exposição para por volta de 70% hoje. Se puder comentar um pouquinho a respeito do ano passado e de performance, como que foi a construção do portfólio num ano eleitoral, com tantas oscilações ao longo do ano, greve dos caminhoneiros, mudança no tom do Banco Central americano? Como foi a construção e a adaptação do portfólio nesse período? Certamente foi um período bastante complicado em termos de volatilidade. A greve de caminhoneiros pegou todo mundo de surpresa e acabou frustrando muito a recuperação econômica do país, que deveria ter sido antecipada. Mas como que a gente se posicionou para isso? A gente estava sempre com uma cabeça bastante positiva. Tá? Então, nosso portfólio, a gente achava que um governo com uma cabeça econômica mais liberal era o mais provável de ganhar, mas a gente sabia que também tinha um risco de cauda caso isso não acontecesse. Então, nosso portfólio foi construído posicionado para um cenário bastante positivo, para capturar essa melhora do país, mas também com algumas proteções. Então, acabou que no final das contas as proteções não precisaram ser exercidas e a gente se beneficiou pela recuperação do mercado de ações na nossa carteira. Excelente, Paulo. Obrigado por dividir um pouquinho a cabeça da Pacífico aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que aproveitem bastante o evento aqui e tenha bastante conteúdo para vocês. Exatamente. Obrigado.